O frio de Lisboa cortava a pele como uma lâmina invisível naquela manhã de junho. Marina Oliveira puxou o casaco mais para perto do corpo enquanto caminhava apressadamente pelas ruas do centro financeiro da cidade, seus sapatos batendo contra o concreto úmido em um ritmo ansioso que espelhava os batimentos de seu coração. Aos 26 anos, ela havia aprendido a caminhar depressa, na vida, nas ruas, nos corredores da Inovatec, onde trabalhava como assistente administrativa há 3 anos. A empresa ocupava 15 andares de um dos arranha-céus mais imponentes da Avenida da Liberdade, e Marina conhecia cada corredor, cada sala, cada canto onde podia se esconder quando a pressão do trabalho ficava insuportável. Era ali, entre pilhas de documentos e reuniões intermináveis, que ela tentava construir uma vida que fizesse sentido, uma vida que fosse sua, finalmente. O orfanato onde havia crescido era uma memória que ela preferia manter trancada em algum lugar escuro de sua mente. 15 anos de sua vida passados entre paredes descascadas e camas de ferro, sonhando com um futuro que parecia impossível para uma menina sem sobrenome, sem história, sem ninguém que pudesse dizer de onde havia vindo ou para onde deveria ir. Mas Marina havia vencido. Terminara o ensino secundário com bolsa de estudos, fizera faculdade de administração trabalhando de dia e estudando de noite. E conseguira uma posição em uma das maiores empresas de tecnologia do país. Não era muito, mas era seu. Naquela manhã, enquanto o elevador subia lentamente até o 12º andar, Marina revisava mentalmente a agenda do dia. Relatórios para terminar, e-mails para responder, uma reunião com o pessoal do marketing às 3 da tarde. A rotina que a mantinha sã, que lhe dava propósito. Era isso que ela repetia para si mesma todas as manhãs. Sua vida tinha propósito, mesmo que às vezes parecesse pequena demais para ser vista. O escritório já estava movimentado quando ela chegou. A Inovatec nunca dormia. Era um organismo vivo que pulsava 24 horas por dia, alimentado pela ambição e pelo dinheiro que circulava pelos corredores como sangue nas veias. Marina cumprimentou alguns colegas com um aceno discreto e se dirigiu para sua mesa, uma pequena estação de trabalho em um espaço aberto onde ficavam os funcionários de nível intermediário. Foi ali, sentada diante de seu computador, que ela tentou esquecer a noite anterior. Não que houvesse muito para esquecer, na verdade. Um encontro marcado através de um aplicativo, um jantar em um restaurante caro demais para seu salário, uma conversa que não fluiu, uma noite que terminou na cama de um estranho e a deixou com um gosto amargo na boca. O homem era bonito, isso ela tinha que admitir. Alto, cabelos escuros bem cortados, roupas caras, um apartamento no Príncipe Real que custava mais do que ela ganhava em 2 anos, mas havia algo frio nele, algo distante e calculado que a fez sentir como se fosse apenas mais um item em uma lista de tarefas a serem cumpridas. Marina balançou a cabeça, tentando afastar essas lembranças. Tinha trabalho para fazer, contas para pagar, uma vida para construir. Não podia se dar ao luxo de ficar remoendo encontros mal-sucedidos com homens ricos e vazios. O dia transcorreu em sua normalidade previsível até a hora do almoço. Marina estava na pequena copa do escritório, aquecendo uma marmita no micro-ondas, quando Carla e Júlia, suas colegas do departamento de marketing, se juntaram a ela. Era raro ter um momento de descontração no meio do dia, e Marina se permitiu relaxar um pouco, enquanto as 3 conversavam sobre assuntos banais. A novela que estava passando na televisão, os planos para o fim de semana, as fofocas do escritório. E aí, Mari, como foi seu encontro ontem? Carla perguntou com um sorriso malicioso, mexendo o café com uma colherinha de plástico. Você sumiu do grupo de WhatsApp depois que disse que ia sair com o galã do app. Marina sentiu o rosto esquentar. Ela havia mencionado o encontro para as amigas no dia anterior, mais por nervosismo do que por vontade de compartilhar. Agora se arrependia. Ah, foi normal, ela respondeu, tentando soar desinteressada. Normal? Júlia arqueou uma sobrancelha. O cara tinha apartamento no Príncipe Real, carro importado,
Como assim normal? Marina suspirou, olhando ao redor para ter certeza de que não havia mais ninguém por perto. A copa estava vazia, apenas elas três, e o zumbido baixo do ar-condicionado. Do outro lado da parede de vidro, ela podia ver alguns colegas passando pelo corredor, mas ninguém prestava atenção na conversa delas. Olha, vocês querem saber mesmo? Marina baixou a voz, sentindo-se estranhamente compelida a desabafar. O cara é bonito, tem dinheiro, apartamento incrível, tudo perfeito por fora. Mas... Carla se inclinou para a frente, os olhos brilhando de curiosidade. Mas ele é ruim de cama. Sinceramente, uma decepção completa. As três explodiram em risadas, e Marina sentiu um alívio estranho ao pronunciar essas palavras. Era como se finalmente tivesse conseguido colocar em perspectiva a frustração da noite anterior. O homem podia ter todo o dinheiro do mundo, mas isso não o tornava um bom amante. Na verdade, havia algo quase robótico na maneira como ele a tocava, como se estivesse seguindo um manual técnico em vez de se conectar com ela como ser humano. Ai, que decepção! Júlia balançou a cabeça. Esses homens ricos acham que o dinheiro resolve tudo, né? Que só porque tem uma conta bancária gorda, automaticamente sabem o que estão fazendo. É verdade, Carla concordou. Aposto que ele nem se preocupou se você estava se divertindo. Só pensou nele mesmo. Marina assentiu, lembrando-se da frieza com que o encontro havia terminado. Ele nem havia se oferecido para levá-la em casa, apenas chamara um carro por aplicativo e ficara ali, parado na porta de seu apartamento, como se estivesse esperando que ela fosse embora, logo para que ele pudesse voltar à sua rotina. O pior é que ele se acha o máximo, Marina continuou, a voz carregada de frustração. Fica lá com aquela pose de conquistador, mas na hora H, zero química, zero conexão. Parecia que estava fazendo favor. As três riram novamente, e Marina se sentiu melhor. Era bom poder falar sobre isso, colocar para fora a irritação que havia carregado desde a noite anterior. Elas conversaram mais alguns minutos sobre relacionamentos e homens em geral, trocando histórias e conselhos antes de retornarem aos seus postos de trabalho. O que Marina não sabia era que, do outro lado da parede de vidro fosco que separava a copa do corredor principal, alguém havia parado para atender uma ligação importante. Alguém que havia ouvido cada palavra de sua conversa. Rafael Mendes estava retornando de uma reunião no 20º andar quando seu telemóvel tocou. Era seu advogado, ligando sobre um contrato urgente que precisava ser revisado antes do final do dia. Ele parou ali mesmo, no corredor, encostado na parede que dava para a copa dos funcionários. A ligação era importante demais para ser interrompida e ele estava concentrado nos detalhes legais que o advogado explicava quando as vozes femininas do outro lado da parede chamaram sua atenção. Primeiro, foi apenas um murmúrio indistinto, mas então uma voz se destacou das outras. Uma voz que ele não reconheceu imediatamente, mas que tinha algo de familiar. Ele continuou fingindo escutar o advogado, mas sua atenção estava completamente voltada para a conversa que acontecia a poucos metros de distância. O cara é bonito, tem dinheiro, apartamento incrível, tudo perfeito por fora. Mas ele é ruim de cama. Sinceramente, uma decepção completa. O mundo parou. Rafael sentiu como se tivesse levado um soco no estômago. As palavras ecoaram em sua mente com uma clareza brutal, e ele soube imediatamente que a mulher estava falando sobre ele. A descrição era específica demais para ser coincidência. Apartamento no Príncipe Real, carro importado, a noite anterior. Era ela, a mulher com quem havia saído na noite passada. Marina lembrou-se agora. Marina Oliveira, sua funcionária. Doutor Rafael, está me ouvindo? A voz do advogado chegou até ele, como se viesse de muito longe. Sim, estou aqui. Ele conseguiu responder, a voz saindo mais rouca do que pretendia. Pode me enviar os documentos por e-mail? Vou revisar e te retorno em breve. Ele desligou o telefone sem esperar resposta, o aparelho tremendo ligeiramente em sua mão. As risadas vindas da copa pareciam ecoar pelos corredores.
cada gargalhada como uma agulhada em sua dignidade. Durante 35 anos de vida, Rafael Mendes havia construído um império. Havia transformado uma ideia em uma empresa bilionária, superado obstáculos que destruiriam homens menores, conquistado o respeito e o medo de seus concorrentes. Mas ali, naquele momento, sentiu-se reduzido a nada por algumas palavras pronunciadas por uma mulher que ele mal conhecia, uma funcionária de sua própria empresa. Ele permaneceu ali, encostado na parede, tentando processar o que havia acontecido. A noite anterior havia sido normal, do seu ponto de vista. Ele tinha suas regras, sua maneira de conduzir esses encontros. Não era um homem romântico, nunca havia pretendido ser. Sexo, para ele, era uma necessidade física, algo a ser resolvido de maneira eficiente e sem complicações emocionais. Funcionava assim há anos, desde que Isabela havia saído de sua vida, deixando apenas destroços e humilhação pública. Mas, aparentemente, Marina Oliveira tinha expectativas diferentes. E agora ela estava ali, do outro lado de uma parede fina, rindo dele com suas colegas de trabalho. Rafael fechou os punhos, sentindo uma mistura de raiva e algo que ele não conseguia identificar. Humilhação? Curiosidade? Havia algo naquela mulher que o havia intrigado desde o momento em que a viu no aplicativo. Não era apenas a beleza. Ele havia estado com mulheres mais bonitas. Era algo na maneira como ela olhava para a câmera na foto do perfil, como se estivesse desafiando quem quer que a estivesse vendo a tentar entendê-la. Agora, de repente, ela se tornava mais do que uma noite esquecível. Tornava-se um enigma que ele precisava decifrar. Rafael endireitou o corpo e ajustou a gravata, recompondo a máscara de frieza que sempre usava no escritório. Tinha uma empresa para dirigir, funcionários para gerenciar, decisões importantes para tomar. Não podia ficar ali, no corredor, remoendo as palavras de uma assistente administrativa qualquer. Mas enquanto caminhava em direção ao elevador, sua mente já estava trabalhando. Marina Oliveira havia acabado de cometer um erro muito grande. Ela não sabia ainda, mas havia acabado de despertar algo nele que estava adormecido há anos. Uma necessidade de provar seu valor, de mostrar que não era o homem frio e sem substância que ela descrevera para suas amigas. Ela ia descobrir exatamente quem era Rafael Mendes. E quando descobrisse, talvez mudasse de opinião sobre muitas coisas. O elevador subiu silenciosamente até o 30º andar, onde ficava sua sala particular. Mas durante todo o caminho, Rafael não conseguiu tirar da cabeça a voz de Marina pronunciando aquelas palavras que o haviam atingido como balas. Ruim de cama, uma decepção completa. Ninguém jamais havia sido tão direta com ele, tão brutalmente honesta e, estranhamente, isso não o fazia querer se afastar dela. Fazia exatamente o oposto. Marina retornou para sua mesa após o almoço sentindo-se mais leve. A conversa com as amigas havia sido exatamente o que ela precisava para colocar a noite anterior em perspectiva e seguir em frente. Ela tinha coisas mais importantes para se preocupar do que com homens ricos e suas deficiências na cama. O resto do dia passou rapidamente. Relatórios foram finalizados, e-mails foram respondidos. A reunião da tarde transcorreu sem sobressaltos. Quando o relógio marcou 6 da tarde, Marina estava pronta para ir para casa, para seu pequeno apartamento em Campo de Ourique, onde poderia finalmente relaxar com um livro e uma chávena de chá. Ela estava guardando seus pertences na mala, quando Marcos, o supervisor de seu departamento, apareceu ao lado de sua mesa. Marina, preciso falar com você antes de ir embora. Ela olhou para ele com curiosidade. Marcos era um homem de meia-idade, sempre muito sério e objetivo, que raramente conversava com os funcionários de nível inferior sem um motivo específico. Claro, Marcos. Aconteceu alguma coisa? Nada demais, ele respondeu, mas havia algo em seu tom que a deixou ligeiramente apreensiva. É que recebi uma ligação da diretoria há pouco. Parece que alguém lá em cima notou seu trabalho. Marina sentiu o estômago dar um nó. Como assim? Bem, parece que você vai ter uma promoção.
A partir de segunda-feira, você vai trabalhar diretamente com o Departamento de Estratégia Corporativa. Será uma posição de analista sênior, com aumento salarial significativo e um escritório próprio no 20º andar. Por um momento, Marina ficou sem palavras. Uma promoção? Ela estava na empresa há apenas 3 anos e nunca havia demonstrado ambições além de fazer bem seu trabalho atual. Por que alguém da diretoria notaria uma assistente administrativa comum? Mas eu não entendi. Não me candidatei para nenhuma vaga. Como isso aconteceu? Marcos deu de ombros. Não sei os detalhes, só sei que a decisão veio de cima, diretamente da presidência. Parabéns, Marina. É uma oportunidade e tanto. Ele se afastou antes que ela pudesse fazer mais perguntas, deixando-a ali parada ao lado de sua mesa, tentando processar o que havia acontecido. Uma promoção inesperada, vinda do nada, decidida pela presidência da empresa. Marina sentiu um arrepio percorrer sua espinha. Havia algo estranho nisso tudo. Muito estranho, mas ela não fazia ideia de quão estranho realmente era. No 30º andar, Rafael Mendes estava em sua sala, observando pela janela panorâmica as luzes de Lisboa que começavam a se acender na penumbra do entardecer. Um sorriso muito discreto brincava nos cantos de sua boca. A partir de segunda-feira, Marina Oliveira trabalharia a apenas alguns metros de distância dele. E então, finalmente, ele poderia começar a entender quem era realmente a mulher que havia conseguido atingi-lo onde mais doía, em seu orgulho. O jogo estava apenas começando. O 20º andar da Inovatec era um mundo completamente diferente do 12º. Ali, os corredores eram mais largos, revestidos de madeira clara e vidro temperado, e o silêncio era quebrado apenas pelo murmúrio discreto de conversas em salas de reunião e pelo clique suave de teclas de notebooks caros. Marina se sentiu deslocada desde o momento em que pisou ali na manhã de segunda-feira, carregando uma pequena caixa com seus pertences pessoais, uma caneca de cerâmica azul que ganhara de presente quando se formou na faculdade, uma pequena planta suculenta e uma foto emoldurada onde aparecia sozinha no dia da formatura, sorrindo para a câmara com uma expressão de orgulho silencioso. Sua nova sala era 3 vezes maior do que sua antiga mesa. Tinha uma janela com vista para a cidade, uma mesa de vidro que refletia as luzes do escritório e uma cadeira de couro que custava mais do que seu salário anterior de 1 mês. Marina colocou seus poucos pertences em um canto da mesa e se sentou, sentindo-se como uma impostora em um lugar onde claramente não pertencia. Bem-vinda ao 20º andar, uma voz feminina disse atrás dela. Marina se virou e viu uma mulher elegante, de aproximadamente 40 anos, vestindo um fato cinzento impecável e um sorriso profissional. Sou Patrícia Carvalho, diretora de estratégia corporativa. Você deve ser Marina Oliveira. Sim, prazer em conhecê-la. Marina se levantou rapidamente, estendendo a mão. Ainda estou tentando entender como tudo isso aconteceu. Quer dizer, a promoção foi tão súbita. Patrícia a estudou por um momento, seus olhos escuros avaliando Marina da cabeça aos pés, de uma maneira que a fez se sentir ainda mais desconfortável. Às vezes, as oportunidades aparecem quando menos esperamos, ela disse, finalmente. Vou ser direta com você, Marina. Sua promoção foi uma decisão que veio diretamente da presidência da empresa. Ninguém no meu departamento havia ouvido falar de você antes de sexta-feira. O estômago de Marina se contraiu. Como assim? O que eu quero dizer é que alguém muito importante nesta empresa decidiu que você merece estar aqui. E quando digo alguém importante, estou falando do próprio Rafael Mendes. O nome atingiu Marina como um raio. Rafael Mendes, o fundador e presidente da Inovatec, o homem que havia transformado uma startup em um dos maiores conglomerados tecnológicos de Portugal. Ela o conhecia apenas de fotografias em revistas de negócios e de aparições eventuais em entrevistas na televisão. Um homem respeitado e temido em igual medida, conhecido por sua frieza e por sua capacidade implacável de tomar decisões que mudavam a vida de milhares de pessoas com a mesma facilidade com que alguém escolhe o que vestir pela manhã. Mas por que ele faria isso? Marina perguntou.
a voz saindo mais fraca do que pretendia. Patrícia deu de ombros. Essa pergunta você terá que fazer para ele. Ele pediu para vê-la em sua sala às 10 horas. Marina olhou para o relógio na parede. 9h45. Hoje? Agora. Os 15 minutos que se seguiram foram os mais longos da vida de Marina. Ela tentou se preparar mentalmente para o encontro, revisando tudo o que sabia sobre Rafael Mendes e tentando imaginar o que ele poderia querer com ela. Talvez houvesse um projeto especial que precisasse de alguém com seu perfil. Talvez ele tivesse revisado seu currículo e identificado algum talento que ela própria não sabia que possuía. Mas, no fundo, uma voz pequena e insistente sussurrava que havia algo errado nessa situação toda. O 30º andar era ainda mais imponente que o 20º. A secretária de Rafael Mendes, uma mulher de meia idade com um olhar eficiente e ligeiramente intimidador, a recebeu com um sorriso cortês e a conduziu até uma antessala decorada com móveis de design italiano e obras de arte contemporânea portuguesa, que Marina reconheceu de livros de arte que havia emprestado da biblioteca pública. Senhor Mendes a receberá em alguns minutos, a secretária informou. Posso oferecer algo para beber? Café, água, sumo? Água, por favor, Marina respondeu, a boca subitamente seca. Ela ficou ali sentada, as mãos suando ligeiramente, tentando controlar o nervosismo que crescia a cada minuto que passava. Quando a porta do escritório finalmente se abriu, Marina se levantou instintivamente, preparada para cumprimentar o homem mais poderoso da empresa onde trabalhava. E então, ela o viu. Rafael Mendes era exatamente como aparecia nas fotos. Alto, ombros largos, cabelos escuros penteados para trás com precisão militar. Fato escuro que custava mais que o carro de Marina. Mas havia algo nos olhos dele, uma intensidade que as fotografias não conseguiam capturar. Olhos escuros que pareciam capazes de penetrar até os pensamentos mais profundos de uma pessoa. Senhorita de Oliveira, ele disse, estendendo a mão. Sua voz era grave, controlada, com um sotaque lisboeta refinado. Prazer em conhecê-la pessoalmente. Marina apertou sua mão, notando como ela era firme e quente. Por um momento fugaz, algo na maneira como ele a olhava a fez sentir como se já o tivesse visto antes. Mas isso era impossível. Um homem como Rafael Mendes não passaria despercebido. O prazer é meu, Sr. Mendes, e obrigada pela oportunidade. Ainda estou tentando entender por que fui escolhida. Um sorriso muito sutil apareceu nos cantos da boca dele. Entre, por favor, temos muito o que conversar. O escritório de Rafael Mendes era do tamanho do apartamento de Marina. Uma das paredes era completamente de vidro, oferecendo uma vista panorâmica de Lisboa que tirava o fôlego. A decoração era minimalista e elegante. Móveis escuros, algumas plantas estrategicamente posicionadas, uma parede com diplomas e prêmios que documentavam uma carreira brilhante. Sente-se, ele disse, indicando uma poltrona de couro em frente à sua mesa. E posso chamá-la de Marina? Claro. Ele se acomodou atrás da mesa, as mãos entrelaçadas, e a estudou em silêncio por alguns segundos que pareceram uma eternidade. Marina, ele começou, finalmente. Você está se perguntando por que está aqui? Sim, estou. A resposta é simples. Eu acredito em reconhecer talentos antes que outras empresas os descubram. Revisando os arquivos de funcionários da empresa, encontrei seu currículo e fiquei impressionado com sua trajetória. Uma jovem que saiu de um orfanato, se formou trabalhando, conseguiu uma posição em uma das maiores empresas do país. Isso demonstra determinação e inteligência. Marina sentiu uma mistura de orgulho e desconforto. Não era comum que pessoas em posições de poder conhecessem detalhes tão íntimos sobre a vida de funcionários de níveis inferiores. Obrigada, mas meu currículo não tem nada de extraordinário. Existem centenas de funcionários com histórias similares. Ah, mas você está errada. Rafael se inclinou ligeiramente para a frente, seus olhos fixos nos dela. Existe algo em você que me chama a atenção. Uma autenticidade que é rara no mundo corporativo. A maioria das pessoas que conheço está sempre tentando impressionar, sempre performando para conseguir o que querem.
Você não. Você é direta, honesta, diz exatamente o que pensa. Algo no tom dele fez um alerta soar na mente de Marina. Havia uma carga de significado nessas palavras que ela não conseguia decifrar. Não sei se isso é necessariamente uma qualidade no mundo dos negócios, ela disse, cautelosa. Pelo contrário, é exatamente isso que torna você valiosa. Ele se recostou na cadeira. Quero que trabalhe diretamente comigo nos próximos meses. Temos um projeto estratégico importante. Uma expansão internacional que requer alguém com perspectiva fresca, alguém que não esteja contaminado pela política interna da empresa. Marina processou essas informações. Trabalhar diretamente com Rafael Mendes era uma oportunidade que poderia transformar sua carreira. Ao mesmo tempo, havia algo na situação toda que a fazia sentir como se estivesse caminhando sobre gelo fino. Que tipo de trabalho seria? Análise de mercado, pesquisa de concorrência, relatórios estratégicos. Você viajaria comigo para reuniões internacionais, participaria de decisões importantes. É um trabalho que exige dedicação total, mas a recompensa seria proporcional ao esforço. E por que eu? Existem pessoas com muito mais experiência que poderiam fazer esse trabalho. Rafael ficou em silêncio por um longo momento, apenas a observando. Quando finalmente falou, havia algo diferente em sua voz. Algo mais baixo, mais íntimo. Porque eu tenho a impressão de que você me entende de uma maneira que outras pessoas não conseguem. E para este projeto em particular, eu preciso de alguém em quem possa confiar completamente. Marina sentiu um arrepio percorrer sua espinha. Havia algo na maneira como ele falava que sugeria camadas de significado que ela não conseguia alcançar. Era como se ele estivesse falando duas conversas ao mesmo tempo. Uma superficial, profissional e outra subterrânea, carregada de insinuações que ela não conseguia decifrar. Senhor Mendes, eu aprecio a oportunidade, mas preciso ser honesta. Não sei se estou qualificada para um trabalho dessa magnitude. Deixe-me decidir sobre suas qualificações, ele disse, se levantando da cadeira. O que você precisa decidir é se está disposta a sair da sua zona de conforto. Este trabalho vai exigir que você se exponha de maneiras que talvez não esteja acostumada. Vai ter que trabalhar longas horas, viajar frequentemente, estar disponível sempre que eu precisar. Algumas pessoas consideram isso invasivo. Marina se levantou também, sentindo-se pequena diante da presença imponente dele. Eu estou acostumada a trabalhar muito. Não me incomodo com horas extras. Ótimo. Rafael caminhou até a janela, as mãos nos bolsos, contemplando a cidade lá embaixo. Então vamos começar imediatamente. Amanhã à noite temos um jantar com investidores internacionais. Você virá comigo. Jantar de negócios? Sim. Será sua primeira oportunidade de ver como funciona o lado estratégico da empresa. Ele se virou para encará-la novamente. Pode conseguir algo adequado para vestir? O dress code é formal. Marina assentiu, e embora soubesse que não possuía nada em seu guarda-roupa que fosse adequado para um jantar com investidores internacionais. Mas ela daria um jeito. Sempre dava. Uma última coisa, Rafael disse quando ela estava se dirigindo para a porta. Este trabalho requer discrição absoluta. Tudo que você vir, ouvir ou aprender trabalhando comigo deve permanecer estritamente confidencial. Isso inclui não comentar sobre o trabalho com colegas do escritório. Claro, entendo perfeitamente. Tenho certeza de que entende. Havia algo na maneira como ele disse isso que fez Marina se sentir como se tivesse acabado de assinar um contrato que não havia lido completamente. Quando ela saiu do escritório, caminhando de volta para o elevador com as pernas ligeiramente trêmulas, Marina não conseguia se livrar da sensação de que havia algo importante que ela estava perdendo. Rafael Mendes havia sido cortês, profissional, até generoso com a oportunidade que lhe oferecera. Mas havia algo por baixo de toda aquela formalidade, uma corrente subterrânea que a fazia sentir como se fosse uma peça em um jogo cujas regras ela desconhecia. No elevador, descendo de volta para seu novo escritório no 20º andar, Marina fechou os olhos e tentou organizar os pensamentos, uma promoção inesperada,
um trabalho que poderia mudar sua vida, a atenção pessoal do homem mais poderoso da empresa. Deveria estar comemorando. Então, por que se sentia como se estivesse sendo caçada? Rafael permaneceu na janela de seu escritório muito tempo depois que Marina saiu. A conversa havia transcorrido exatamente como ele planejara. Ela estava intrigada, ligeiramente desconfortável, mas também tentada pela oportunidade. Era fascinante observar como ela reagia às suas palavras, como tentava decifrar as entrelinhas de tudo que ele dizia. Ela era mais inteligente do que ele havia antecipado. Menos ingênua. Isso tornava o jogo mais interessante. Havia algo nela que o intrigava além da obviedade de sua beleza. Marina Oliveira possuía uma qualidade que ele raramente encontrava nas mulheres de seu círculo social. Uma honestidade brutal, que era tanto atraente quanto irritante. Ela não sabia que ele era o homem da noite de sexta-feira, mas mesmo assim, havia algo na maneira como olhava para ele que sugeria que conseguia ver através das camadas de formalidade e poder que ele usava como armadura. Isso era perigoso e viciante. Rafael retornou para sua mesa e abriu o arquivo que havia mandado preparar sobre Marina Oliveira. Tinha ali toda a informação disponível sobre a vida dela, onde havia nascido, ou melhor, onde havia sido encontrada, o orfanato onde cresceu, seus registros acadêmicos, seu histórico de trabalho, até mesmo relatórios de crédito e registros de aluguel. Era surpreendente como uma pessoa podia parecer tão transparente no papel e ainda assim permanecer um enigma. Uma órfã que havia construído uma vida para si mesma através de determinação pura. Uma mulher que nunca havia conhecido o privilégio, mas que possuía uma dignidade natural que a maioria das pessoas nascidas em berço de ouro nunca conseguiria alcançar. E que, aparentemente, não tinha filtros quando se tratava de expressar opiniões sobre sua performance sexual. Rafael sorriu para si mesmo. Marina Oliveira não sabia ainda, mas estava prestes a descobrir que havia subestimado gravemente o homem que havia dispensado tão casualmente na sexta-feira anterior. E ele ia se certificar de que ela nunca mais cometesse esse erro. O telefone em sua mesa tocou, interrompendo seus pensamentos. Senhor Mendes, era a voz de sua secretária. Isabela Noronha está na linha. Diz que é urgente. Rafael sentiu todos os músculos de seu corpo se tensionarem. Isabela, a mulher que havia destruído sua capacidade de confiar, que havia exposto seus fracassos mais íntimos para toda a elite lisboeta ver. A mulher que havia desaparecido de sua vida 2 anos atrás, deixando apenas destroços e humilhação. Passe a ligação, ele disse, após uma pausa. Rafael, a voz dela era exatamente como ele se lembrava. Suave, sedutora, carregada de uma confiança que beirava a arrogância. Quanto tempo? O que você quer, Isabela? Direto ao ponto, como sempre. Eu gosto disso em você. Havia um sorriso na voz dela que ele conseguia visualizar perfeitamente. Estou de volta a Lisboa. Temos assuntos pendentes para resolver. Não temos assuntos pendentes. Você deixou isso bem claro quando deu aquela entrevista para a revista. Ah, Rafael, você ainda está magoado por causa daquela bobagem. Foi só business, querido. Nada pessoal. A raiva que ele havia mantido cuidadosamente reprimida por 2 anos ameaçou explodir. Isabela havia terminado o relacionamento deles, dando uma entrevista para uma das revistas de fofoca mais lidas do país, onde havia descrito Rafael como um homem que confunde poder financeiro com carisma pessoal. E havia insinuado que ele era emocionalmente frio e completamente desastroso na cama. A entrevista havia sido republicada em vários sites e havia virado piada nos círculos sociais onde ele circulava. Se você ligou para provocar, pode desligar agora. Eu liguei porque temos uma reunião marcada quinta-feira com os investidores do Grupo Noronha. Você se lembra, não é? Aquela fusão que pode valer 3.000 milhões de euros para sua empresa? Rafael fechou os punhos. Havia esquecido completamente que Isabela era filha de um dos maiores investidores internacionais com quem estava negociando. O negócio havia estado na mesa há meses, e agora ela estava de volta para conduzir as negociações pelo lado da família. Quinta-feira, ele repetiu, controlando a voz. Às 8 da noite, jantar no Belcanto.
E Rafael, vai ser um prazer trabalhar com você novamente. A ligação terminou, deixando Rafael com uma sensação de déjà vu desconfortável. Primeiro Marina e sua honestidade brutal sobre suas habilidades na cama. Agora Isabela, retornando para reabrir feridas que ele havia passado 2 anos tentando curar. Era como se o universo estivesse testando sua capacidade de manter o controle sobre sua própria vida. Mas Rafael Mendes não havia chegado onde estava deixando que mulheres determinassem o rumo de seus negócios ou de sua autoestima. Ele tinha um plano para lidar com Marina. E agora teria que desenvolver um plano para lidar com Isabela também. A diferença era que, desta vez, ele não seria pego desprevenido. No 20º andar, Marina estava sentada em sua nova sala, tentando se concentrar nos relatórios que Patrícia havia deixado para ela revisar. Mas sua mente continuava voltando para a conversa com Rafael Mendes. Havia algo nele que a deixava inquieta. Não apenas sua presença imponente ou sua óbvia inteligência, mas algo mais sutil. A maneira como ele a olhava, como se soubesse algo sobre ela que ela própria desconhecia. E havia algo familiar nele também, algo que ela não conseguia identificar. Marina balançou a cabeça, tentando afastar esses pensamentos. Estava sendo paranoica. Rafael Mendes era apenas um empresário bem-sucedido, que havia decidido lhe dar uma oportunidade. Ela deveria estar grata, não desconfiada. Mas enquanto tentava focar nos números na tela do computador, uma voz pequena e insistente em sua mente continuava sussurrando que havia muito mais nessa história do que ela conseguia enxergar. E, sem saber porquê, essa voz a fazia lembrar do homem frio e distante com quem havia passado a noite de sexta-feira. O homem que havia sido tão decepcionante na cama. O homem cujo rosto ela estava começando a esquecer, mas cuja frieza ainda a incomodava quando pensava nele. Se Marina soubesse que esse homem estava sentado exatamente 10 andares acima dela, planejando cuidadosamente cada movimento de um jogo que ela nem sabia que estava jogando, talvez tivesse confiado mais naquela voz de alerta em sua mente, mas ela não sabia, ainda não. E Rafael pretendia manter as coisas assim até o momento exato em que decidisse revelar todas as cartas. Marina passou a tarde de terça-feira percorrendo as lojas do centro de Lisboa, procurando algo adequado para vestir no jantar de negócios. Com o salário de assistente administrativa, suas opções eram limitadas, mas ela conseguiu encontrar um vestido preto discreto, em uma liquidação e sapatos que não pareciam baratos demais. Não era a roupa que uma executiva sênior usaria, mas era o melhor que conseguia com o dinheiro que tinha. Na noite seguinte, enquanto se arrumava no pequeno WC de seu apartamento em Campo de Ourique, Marina tentou controlar o nervosismo que crescia a cada minuto. Seria a primeira vez que participaria de um jantar com investidores internacionais. A primeira vez que veria Rafael Mendes fora do ambiente controlado do escritório. Havia algo nessa proximidade que a deixava inquieta, não apenas pela diferença social óbvia entre eles, mas por algo mais sutil que ela não conseguia identificar. O restaurante escolhido para o jantar era o Bel Canto, um dos estabelecimentos mais elegantes da cidade. Marina chegou 15 minutos antes do horário marcado, conforme Rafael havia instruído, e aguardou na recepção, tentando não parecer tão deslocada quanto se sentia. Os outros fregueses do restaurante exudavam uma sofisticação natural que ela nunca possuiria. Mulheres com joias discretas, mas caras, homens em fatos sob medida, conversas em idiomas que ela reconhecia, mas não compreendia completamente. Marina. A voz de Rafael atrás dela fez com que se virasse rapidamente. Ele estava impecável, como sempre, mas havia algo diferente nele naquela noite. Talvez fosse a luz mais suave do restaurante, ou a maneira como o fato azul escuro realçava seus olhos. Mas Marina se viu notando detalhes que havia perdido durante a reunião no escritório. A maneira como ele se movia com confiança absoluta, como os empregados de mesa e o maitre o cumprimentavam com uma deferência que ia muito além do profissional. Este era um homem acostumado a ser respeitado, admirado, temido. "Boa noite, Sr. Mendes", ela disse, estendendo a mão. Mas em vez de apertar sua mão, ele colocou a mão levemente em suas costas,
guiando-a em direção ao salão principal do restaurante. O toque era profissional, casual, mas Marina sentiu um arrepio que a surpreendeu. Os investidores chegaram há alguns minutos, ele disse, inclinando-se ligeiramente para que ela pudesse ouvi-lo acima do burburinho discreto do restaurante. São alemães, muito diretos, não gostam de perder tempo com formalidades desnecessárias. Seu papel é observar, tomar notas mentais e, se necessário, contribuir com insights que possam ser relevantes. Mas, principalmente, quero que observe como funcionam essas negociações. Marina assentiu, tentando ignorar como a proximidade dele afetava sua concentração. Havia algo no cheiro de seu perfume, algo amadeirado e masculino, que a fazia lembrar de alguma coisa que ela não conseguia identificar. A mesa estava reservada em uma área mais privativa do restaurante, e Marina foi apresentada a 3 homens elegantes que falavam um português cuidadoso mas correto. Klaus Hoffmann, o líder do grupo, era um homem de 60 anos com olhos azuis penetrantes e uma maneira direta de falar que imediatamente a colocou à vontade. Seus associados eram mais jovens, mas igualmente sérios e focados. Durante as 2 primeiras horas do jantar, Marina se contentou em observar. Rafael comandava a conversa com uma facilidade natural, alternando entre português, inglês e ocasionalmente alemão básico. Era fascinante vê-lo em ação, a maneira como antecipava objeções, como apresentava informações de forma a destacar as vantagens de sua proposta, como lia as expressões dos investidores e ajustava sua abordagem conforme necessário. E qual é sua opinião sobre o mercado europeu de tecnologia educacional, Sr. Pato de Oliveira? Klaus perguntou de repente, direcionando sua atenção para ela. Marina sentiu todos os olhares se voltarem para ela. Rafael a observava com uma expressão neutra, mas ela podia sentir sua atenção focada completamente nela. Bem, ela começou, organizando rapidamente os pensamentos. Acho que ainda estamos subutilizando o potencial. Portugal tem uma população jovem, com crescente acesso à internet, mas a maioria das soluções educacionais disponíveis são importadas e não levam em conta as especificidades culturais e socioeconômicas do país. Klaus se inclinou para a frente, interessado. Pode elaborar? Por exemplo, Marina continuou, ganhando confiança. Muitas plataformas educacionais assumem acesso estável à internet de alta velocidade, mas a realidade é que milhões de estudantes portugueses ainda dependem de conexões instáveis ou dados móveis limitados. Uma plataforma que funcionasse bem mesmo com conectividade irregular teria uma vantagem competitiva enorme. Interessante, Klaus murmurou, trocando olhares com seus associados. E você acha que existe demanda para esse tipo de solução? Absoluta. Especialmente se considerarmos que o governo português tem investido pesadamente em educação digital nos últimos anos. O problema não é falta de vontade ou recursos, é falta de soluções adequadas à realidade local. Rafael estava observando a conversa com uma expressão que Marina não conseguia decifrar. Havia algo em seus olhos que a fazia sentir como se estivesse sendo avaliada de maneiras que iam muito além de sua competência profissional. Rafael, Klaus disse, se virando para ele. Você não nos disse que tinha uma analista com insights tão precisos sobre o mercado local. Marina tem uma perspectiva única, Rafael respondeu, seus olhos ainda fixos nela. Ela entende Portugal de uma maneira que a maioria dos executivos não consegue. É uma das razões pelas quais quis que participasse desta reunião. O resto do jantar transcorreu com Marina contribuindo ocasionalmente para a conversa, sempre com observações que pareciam impressionar os investidores. Quando se despediram, Klaus apertou sua mão calorosamente e disse que esperava vê-la novamente em futuras negociações. Muito bem, Rafael disse quando estavam saindo do restaurante. Você se saiu melhor do que eu esperava. Obrigada, acho que foi. Marina respondeu, ainda processando como havia se sentido confortável em uma situação que deveria ter sido intimidante. Eles caminharam em silêncio até a porta do restaurante, onde o carro de Rafael os esperava. Era uma BMW preta, elegante e discreta. Posso dar uma boleia para casa? Ele perguntou.
Marina hesitou. Aceitar uma boleia significaria mais tempo a sós com ele, mais oportunidades para que a estranha tensão que havia percebido durante o jantar se intensificasse. Não precisa se incomodar, posso pegar um Uber. Marina, ele disse, e havia algo em sua voz que a fez olhar diretamente para ele. Não é incômodo. Durante o trajeto até Campo de Ourique, eles conversaram sobre a reunião, sobre os próximos passos do projeto, sobre os detalhes técnicos que precisariam ser trabalhados. Mas por baixo da conversa profissional, Marina sentia uma corrente elétrica que a deixava hiperconsciente de cada movimento dele, de cada vez que seus olhos se encontravam pelo espelho retrovisor. Você se surpreende consigo mesma, Rafael disse quando pararam em frente ao edifício onde ela morava. Como assim? Esta noite, você esperava fracassar, mas em vez disso brilhou. É interessante como você subestima suas próprias capacidades. Marina se virou para encará-lo completamente. Não subestimo, só sei qual é o meu lugar. E qual é o seu lugar? A pergunta ficou suspensa no ar entre eles, carregada de significados que nenhum dos dois estava pronto para explorar completamente. Boa noite, Sr. Mendes, Marina disse finalmente, abrindo a porta do carro. Obrigada pelo jantar e pela oportunidade. Rafael, ele disse quando ela estava quase fechando a porta. Pode me chamar de Rafael. 3 semanas se passaram em um ritmo alucinante. Marina se adaptou rapidamente à rotina do 20º andar, trabalhando em relatórios cada vez mais complexos, participando de reuniões estratégicas, contribuindo com análises que eram levadas em consideração por executivos que ela antes só conhecia de nome. Era o tipo de trabalho que ela havia sonhado quando estava na faculdade. Desafiador, importante, com impacto real nas decisões da empresa. Mas era também exaustivo. Rafael exigia perfeição em tudo e estava sempre disponível, enviando e-mails a qualquer hora do dia ou da noite, marcando reuniões de última hora, mudando prioridades conforme as necessidades do negócio. Marina descobriu que trabalhava regularmente até às 10 da noite. Chegava no escritório antes das 7 da manhã e mesmo nos fins de semana estava pensando em projetos pendentes. E havia algo mais. Rafael havia desenvolvido o hábito de aparecer em sua sala sem aviso prévio, sempre com alguma questão urgente que precisava ser discutida. Às vezes eram questões genuinamente importantes, análises de mercado que precisavam ser revisadas, contratos que requeriam input adicional. Mas outras vezes, Marina tinha a impressão de que as visitas eram apenas desculpas para observá-la trabalhando, para testar suas reações a perguntas inesperadas, para manter uma proximidade que ela estava começando a achar perturbadora. Marina, ele disse numa quinta-feira à tarde, entrando em sua sala sem bater. É preciso que você me acompanhe em uma viagem de negócios na próxima semana. Marina levantou os olhos dos relatórios que estava revisando. Para onde? Madrid. Temos reuniões com potenciais parceiros espanhóis. 2 noites, 3 dias. A ideia de viajar com Rafael Mendes para outro país fez o estômago de Marina dar um nó. 3 dias trabalhando em proximidade constante com ele, longe do ambiente familiar do escritório, longe de qualquer possibilidade de manter a distância profissional que ela havia cuidadosamente construído nas últimas semanas. É necessário que eu vá? Não há outros analistas que poderiam... Marina. Ele se aproximou de sua mesa, colocando as mãos espalmadas sobre a superfície de vidro e se inclinando ligeiramente na direção dela. Você é a pessoa que mais entende este projeto. Preciso de você lá. Havia algo na maneira como ele disse, preciso de você, que fez Marina se sentir como se estivesse perdendo o controle de uma situação que nunca havia controlado completamente. Claro, ela disse finalmente. Quando partimos, segunda-feira de manhã, minha secretária vai enviar todos os detalhes por e-mail. Ele saiu da sala, deixando Marina com a sensação de que havia acabado de concordar com algo muito mais complicado do que uma simples viagem de negócios. Na sexta-feira, véspera da viagem, Marina estava trabalhando até tarde quando recebeu uma ligação inesperada. Era Carla, sua antiga colega do 12º andar. Mari! Menina! Você sumiu da face da terra.
Como estão as coisas lá no 20º andar com os poderosos? Marina sorriu, percebendo como havia sentido falta das conversas descontraídas com as amigas. Está sendo intenso. Muito trabalho. Muito aprendizado. E o que você está achando de trabalhar tão próximo do grande Rafael Mendes? As meninas aqui ficaram loucas quando souberam da sua promoção. Ele é ainda mais bonito pessoalmente? A pergunta fez Marina pausar. Por que está perguntando isso? Ah, vai, Mari! O homem é um dos solteiros mais cobiçados de Lisboa. Rico, bem-sucedido, misterioso. Deve ter mulheres fazendo fila para sair com ele. Algo na maneira como Carla descreveu Rafael fez um alarme disparar na mente de Marina. Rico, bem-sucedido, misterioso. Por que essas palavras soavam familiares? Carla, você já viu fotos dele? Quer dizer, fotos recentes? Claro. Ele aparece de vez em quando nas revistas de negócios. Por quê? Nada. Só curiosidade. Mas depois que desligou o telefone, Marina não conseguiu se livrar da sensação incômoda que a conversa havia despertado. Havia algo sobre Rafael Mendes que estava tentando emergir em sua memória. Algo importante que ela não conseguia capturar completamente. Ela abriu o Google no computador e digitou o nome dele. Dezenas de fotografias apareceram. Rafael em eventos corporativos, em premiações, em entrevistas. Todas eram fotos profissionais, onde ele aparecia sempre impecável, sempre composto, sempre com aquela expressão levemente distante que ela havia aprendido a associar com ele. Mas foi quando encontrou uma foto mais casual, tirada em algum evento social, que o mundo parou. Era ele. O homem com quem havia passado a noite 3 semanas atrás. O homem sobre quem havia comentado com as amigas na copa do escritório. O homem que ela havia descrito como ruim de cama e uma decepção completa. Seu chefe, o presidente da empresa onde trabalhava, o homem que havia lhe dado uma promoção inesperada e que agora queria levá-la em uma viagem de negócios para outro país. Marina sentiu como se o chão tivesse desaparecido de seus pés. Tudo começou a fazer sentido. A promoção súbita, a atenção constante, a maneira como ele às vezes a observava como se soubesse algo que ela não sabia. Ele não apenas conhecia seu comentário sobre sua performance sexual. Ele havia orquestrado toda essa situação como resposta a esse comentário. Com as mãos tremendo, ela desligou o computador, pegou sua mala e saiu do escritório sem olhar para trás. Durante todo o caminho para casa, sua mente trabalhava freneticamente, revisando cada conversa, cada olhar, cada momento que haviam passado juntos nas últimas semanas. Como havia sido ingênua ao acreditar que um homem como Rafael Mendes notaria uma funcionária comum por seus méritos profissionais. Mas o que a aterrorizava mais era a pergunta que não conseguia responder. Se ele sabia de tudo desde o início, o que exatamente pretendia fazer com ela? No 30º andar, Rafael estava em sua sala, terminando de revisar os últimos detalhes da viagem para Madrid. Tudo estava cuidadosamente planeado. O hotel, as reuniões, os momentos estratégicos quando ele e Marina estariam sozinhos. Havia chegado o momento de dar o próximo passo no jogo que estava jogando com ela. O telefone tocou, interrompendo seus pensamentos. Rafael. A voz de Isabela soou sedutora pelo aparelho. Espero que não tenha esquecido de nosso jantar de amanhã. Não esqueci. Ótimo. Tenho algumas propostas interessantes para discutir com você, tanto profissionais quanto pessoais. Isabela, se você acha que pode simplesmente voltar e retomar as coisas de onde pararam... Querido, ela o interrompeu. Eu não quero retomar nada. Quero começar algo completamente novo. E acho que você vai ficar muito interessado no que tenho para oferecer. A ligação terminou, deixando Rafael com uma sensação de inquietação. Isabela nunca fazia nada sem um motivo ulterior, e sua insistência em reencontrar com ele sugeria que tinha planos que iam muito além de negócios, mas ele não podia se distrair agora. Marina estava prestes a descobrir a verdade sobre quem ele era, se já não havia descoberto, e quando isso acontecesse, o verdadeiro jogo começaria. Rafael sorriu para si mesmo.
Havia passado semanas observando Marina, estudando suas reações, aprendendo como sua mente funcionava. Conhecia agora seus pontos fortes e suas vulnerabilidades. Sabia que ela era mais inteligente e mais resiliente do que havia antecipado, mas também sabia que havia feridas antigas que podiam ser exploradas. A viagem para Madrid seria perfeita. Longe de Lisboa, longe de qualquer possibilidade de fuga, eles finalmente poderiam ter a conversa que vinha sendo adiada há semanas. E então Marina Oliveira descobriria o que acontece quando se subestima Rafael Mendes. No seu apartamento em Campo de Ourique, Marina passou a noite em claro, fazendo as malas para a viagem e tentando decidir o que fazer. Podia simplesmente não aparecer no aeroporto na segunda-feira de manhã. Podia pedir demissão por e-mail, podia confrontá-lo diretamente e exigir explicações. Mas cada opção parecia uma forma diferente de capitulação. Rafael havia manipulado a situação desde o início, e qualquer reação óbvia seria exatamente o que ele esperava. Marina tomou uma decisão. Iria para Madrid. Participaria das reuniões, se comportaria profissionalmente. E quando chegasse o momento certo, faria as perguntas que precisava fazer e descobriria exatamente o que Rafael Mendes queria dela. Ela não seria a vítima passiva em um jogo que não entendia. Se ele queria jogar, ela aprenderia as regras e jogaria para vencer. O que Marina não sabia era que essa decisão mudaria sua vida para sempre, e que em Madrid, longe de tudo que conhecia, descobriria que algumas partidas são muito mais perigosas do que aparentam na superfície. E que, às vezes, quando duas pessoas inteligentes e feridas se enfrentam, ninguém sai ileso do confronto. A manhã de segunda-feira amanheceu fria e nublada em Lisboa. Quando Marina chegou ao aeroporto Humberto Delgado, Rafael já estava esperando, elegante como sempre, lendo jornal e tomando café em um dos lounges VIP. Ele a cumprimentou com a mesma cortesia profissional de sempre. Mas Marina notou algo diferente em seus olhos, uma intensidade que não havia percebido antes, ou talvez não tivesse ousado reconhecer. Durante o voo, eles trabalharam, revisaram apresentações, discutiram estratégias, planearam as abordagens para cada reunião. Tudo muito profissional, muito civilizado, mas Marina estava hiperconsciente de cada movimento dele, de cada vez que seus dedos se tocavam quando ele lhe passava um documento, de cada momento em que ela sentia o peso de seu olhar, quando pensava que ela não estava prestando atenção. O jogo havia começado e Marina estava determinada a não perder. Madrid recebeu Marina e Rafael com um ar outonal que contrastava com o inverno lisboeta. O hotel que Rafael havia escolhido era elegante e discreto, localizado no bairro de Recoletos, com vista para os parques arborizados que tornavam a capital espanhola uma das cidades mais charmosas da Europa. Marina foi conduzida ao seu quarto, uma suíte ampla no 14º andar, enquanto Rafael se instalava na cobertura. As reuniões começaram na manhã seguinte e transcorreram exatamente como Rafael havia antecipado. Os empresários espanhóis ficaram impressionados com a preparação de Marina, com sua compreensão do mercado europeu e com sua capacidade de apresentar soluções práticas para problemas complexos. Durante 2 dias, ela se comportou de maneira impecável, profissional, competente, focada. Era como se tivesse criado uma persona executiva que funcionava perfeitamente no mundo de Rafael, mas ele podia perceber a tensão por baixo dessa fachada. A maneira como ela evitava ficar sozinha com ele, como suas respostas se tornavam ligeiramente mais formais quando não havia outras pessoas por perto, como seus olhos o estudavam quando pensava que ele não estava prestando atenção. Ela sabia, ou pelo menos suspeitava. Foi na última noite, depois de um jantar particularmente bem-sucedido, onde fecharam o acordo com os espanhóis, que tudo mudou. Rafael havia sugerido que tomassem uma bebida no bar do hotel para comemorar o sucesso das negociações. Marina aceitou, embora ele pudesse ver a relutância em seus olhos. O bar era discreto e elegante, com música suave e uma decoração que evocava os antigos cafés madrilenos. Havia poucos clientes naquela noite de quinta-feira, a maioria casais conversando em voz baixa ou empresários terminando reuniões tardias. Foi um trabalho excelente.
Rafael disse, levantando sua taça de vinho tinto. Os espanhóis ficaram genuinamente impressionados, especialmente com suas análises sobre distribuição regional. Marina brindou com ele, mas não sorriu. Obrigada. Foi um projeto interessante. Apenas interessante? Rafael, ela disse, e a maneira como pronunciou seu nome fez com que ele soubesse que o momento havia chegado. Precisamos conversar. Sobre o quê? Marina tomou um gole de vinho, como se precisasse de coragem para o que estava prestes a dizer. Sobre o fato de que você é o homem com quem saí há um mês. Sobre o fato de que você ouviu minha conversa na copa do escritório. Sobre o fato de que tudo isso, a promoção, o trabalho, esta viagem, é algum tipo de jogo elaborado que você está jogando comigo. Rafael colocou a taça na mesa, seus movimentos deliberados e controlados. E quando você chegou a essa conclusão? Sexta-feira à noite, vi uma foto sua online e reconheci. Ela se inclinou para a frente, os olhos fixos nos dele. A questão é, o que você quer de mim? Por um longo momento, eles se olharam em silêncio. O bar continuava funcionando ao redor deles, mas era como se existisse uma bolha de tensão que os isolava do resto do mundo. O que eu quero, Rafael disse finalmente, é entender por que suas palavras me afetaram de uma maneira que nada mais conseguiu em anos. Minhas palavras? Você me chamou de ruim de cama, me descreveu como uma decepção completa. Sua voz era baixa, controlada, mas Marina podia sentir a raiva contida por baixo da formalidade. Você tem ideia de quantas mulheres já estiveram comigo e nunca disseram algo assim? Marina sentiu o rosto esquentar. Eu não sabia que você estava ouvindo. Foi apenas honestidade brutal. Ele se inclinou para a frente, invadindo o espaço pessoal dela. E isso me intrigou. A maioria das pessoas que conheço passa a vida tentando me agradar, me bajular, me dizer o que acham que quero ouvir. Você foi a primeira pessoa em anos a me tratar como um ser humano comum, sujeito a falhas, imperfeito. Marina processou essas palavras, tentando entender o que elas realmente significavam. Então toda essa encenação foi porque você ficou ofendido com minha opinião? Não exatamente. Rafael fez uma pausa, como se estivesse pesando cuidadosamente as próximas palavras. Foi porque sua opinião me fez perceber algo que venho evitando há anos. E que o quê? Que eu me tornei exatamente o tipo de homem que sempre desprezei. Frio, calculado, incapaz de conexão genuína. E você conseguiu ver isso em uma noite, quando outras pessoas levaram anos para notar. O bar parecia ficar ainda mais silencioso. Marina podia ouvir os batimentos de seu próprio coração. E qual era o plano? Ela perguntou. Me aproximar, me manipular, até que eu mudasse de opinião sobre você? Inicialmente, sim. A honestidade crua na voz dele a surpreendeu. Queria provar que você estava errada, que eu não era o homem frio e sem substância que você descreveu. E agora? Rafael pegou a taça de vinho, mas não bebeu. Apenas a segurou, observando o líquido escuro contra a luz. Agora percebo que você estava certa. E isso me assusta mais do que qualquer falência ou fracasso profissional. Marina sentiu algo mudar dentro do peito. Durante todas aquelas semanas, havia imaginado Rafael como um predador calculista, brincando com ela como um gato brinca com um rato. Mas o homem sentado à sua frente parecia genuinamente vulnerável pela primeira vez desde que o conhecera. Por que está me contando isso? Porque você merece a verdade. E porque... Ele hesitou. Porque estes últimos meses trabalhando com você me fizeram sentir mais vivo do que me senti em anos. Rafael, você me desafia, Marina, me questiona, me faz querer ser melhor do que sou. E isso é aterrorizante para alguém que passou a vida inteira no controle absoluto de tudo. Marina tomou outro gole de vinho, tentando processar a confissão. Havia sinceridade na voz dele que era difícil de fingir, mas também havia anos de manipulação e jogos psicológicos entre eles. Como posso confiar em você depois de tudo isso? Como sei que esta conversa não é apenas mais uma camada do seu plano? Você não pode saber, ele admitiu. Só pode decidir se está disposta a me dar uma chance de provar que mudei. E se eu disser que não? Se eu decidir que isso tudo foi longe demais?
Rafael ficou em silêncio por um longo momento. Então, você voltará para Lisboa amanhã com uma carta de recomendação excelente e um pacote de demissão generoso, e nunca mais terá que me ver. A simplicidade da oferta a surpreendeu. Ela havia esperado argumentos, pressão, talvez até ameaças veladas, não essa resignação calma. E se eu ficar? Se você ficar, ele disse, finalmente olhando diretamente nos olhos dela, terá que me ensinar como ser o homem que você viu potencial para eu ser naquela noite. Porque eu realmente não sei como fazer isso sozinho. Marina sentiu lágrimas queimarem atrás dos olhos. Havia algo devastadoramente honesto nessas palavras. Durante toda a sua vida, ela havia sido a pessoa que precisava ser salva, protegida, cuidada. A ideia de que alguém, especialmente alguém com o poder e a influência de Rafael, precisasse dela de uma maneira tão fundamental era simultaneamente aterrorizante e intoxicante. Você está me pedindo para te consertar. Estou te pedindo para me ajudar a me consertar. Há uma diferença. Marina se recostou na cadeira, observando-o. Rafael Mendes, o homem que comandava um império, que tomava decisões que afetavam milhares de vidas, que era temido e respeitado em todo o país, estava ali, vulnerável e exposto, admitindo suas falhas para uma mulher que havia saído de um orfanato e havia construído sua vida a partir do nada. Eu preciso pensar, ela disse finalmente. Quanto tempo precisa? Não sei. Talvez até amanhã, talvez mais. Rafael assentiu. Tudo bem, mas Marina... Sim, obrigado. Por ser honesta comigo naquela noite, mesmo sem saber que eu estava ouvindo, por me forçar a enxergar quem eu realmente me tornei, por me dar uma chance de explicar. Eles terminaram as bebidas em silêncio relativo, cada um perdido em seus próprios pensamentos. Quando finalmente se levantaram para sair, Rafael não tentou acompanhá-la até o elevador. Apenas disse boa noite e ficou no bar, contemplando sua taça vazia. No seu quarto, Marina passou horas na varanda, observando as luzes de Madrid e tentando organizar os pensamentos. Tudo havia mudado naqueles 40 minutos no bar. Rafael não era o homem frio e calculista que ela havia imaginado. Era um homem ferido, que havia construído tantas defesas ao redor de si mesmo que havia esquecido como estabelecer conexões genuínas. E, de alguma maneira inexplicável, ela havia se tornado a chave para ajudá-lo a lembrar. Mas podia confiar nele, podia aceitar que as últimas semanas haviam sido mais do que manipulação, que haviam sido o primeiro passo em direção a algo real. Marina pensou na sua própria vida. Aos 26 anos, havia conquistado mais do que jamais sonhara possível. Tinha um trabalho que amava, independência financeira, um apartamento próprio. Não precisava de um homem rico e complicado para se sentir completa, mas também nunca havia sentido a conexão intelectual e emocional que sentia com Rafael. Mesmo durante as semanas em que havia sido apenas um jogo para ele, havia momentos de genuína compreensão mútua, conversas que fluíam naturalmente, uma química que ia além do físico. E havia algo mais. Pela primeira vez na vida, alguém estava pedindo sua ajuda não por pena ou caridade, mas porque genuinamente acreditava que ela tinha algo único a oferecer. Rafael não queria salvá-la de sua vida, queria que ela o ajudasse a melhorar a dele. Quando finalmente foi dormir, às 3 da manhã, Marina ainda não havia tomado uma decisão, mas sabia que, qualquer que fosse sua escolha, mudaria o rumo de sua vida para sempre. No andar de cima, Rafael também estava acordado, sentado na varanda de sua suíte com um copo de uísque, revisando a conversa que haviam tido. Havia sido mais difícil do que antecipara ser tão honesto sobre suas motivações e falhas. Durante anos, havia mantido uma imagem de controle absoluto, nunca admitindo fraqueza ou incerteza para ninguém. Mas Marina havia conseguido quebrar todas suas defesas sem nem mesmo tentar. Havia algo nela, uma combinação de inteligência, honestidade e força silenciosa, que o desarmava completamente. O telefone tocou, interrompendo seus pensamentos. Rafael, espero não estar incomodando. A voz de Isabela soou sedutora mesmo através da conexão internacional. São 3 da manhã em Madrid, Isabela. O que você quer? Desculpe,
Perdi a noção do fuso horário. Como está sendo sua viagem de negócios? Ou devo dizer, sua viagem romântica? Rafael sentiu todos os músculos se tensionarem. Do que você está falando? Oh, querido, você realmente achou que poderia manter segredo? Uma assistente administrativa promovida do nada, viajando internacionalmente com o grande Rafael Mendes. As pessoas falam. Marina é uma funcionária competente. Ponto. Marina Oliveira, certo? Órfã, 26 anos. Apartamento em Campo de Ourique. A voz de Isabela estava carregada de malícia. Interessante escolha, Rafael. Muito diferente do seu tipo usual. Como você? Como eu sei essas informações? Querido, você se esquece de que tenho meus recursos e de que ainda tenho amigos bem posicionados em Lisboa. Rafael fechou os punhos. O que você quer? Quero que você termine essa brincadeira ridícula e volte para a realidade. Temos negócios importantes para discutir quando você retornar, e não posso permitir que você seja distraído por uma órfã ambiciosa que obviamente está se aproveitando da situação. Cuidado com o que diz sobre Marina. Ah, então é verdade. Você realmente se envolveu com ela. Isabela riu, o som cortante mesmo através da distância. Isso é delicioso, Rafael. Depois de todos os seus discursos sobre não misturar negócios com prazer. Você vai e se apaixona por uma funcionária. Eu não precisa negar. Está na sua voz. Mas deixe-me esclarecer uma coisa. Você pode brincar com ela o quanto quiser, mas no final das contas, você vai ter que escolher entre seus negócios e sua nova obsessão. E nós dois sabemos qual escolha você vai fazer. A ligação terminou, deixando Rafael com uma sensação de inquietação que ia muito além da irritação de ter sido acordado. Isabela havia retornado a Lisboa com um propósito específico, e agora estava claro que esse propósito incluía sabotá-lo pessoalmente, não apenas profissionalmente. E, de alguma maneira, ela havia descoberto sobre Marina. Rafael pegou o telefone novamente e discou para sua equipa de segurança em Lisboa. Se Isabela estava investigando a vida pessoal de Marina, havia possibilidade de que tivesse outros planos, e ele não permitiria que Marina fosse prejudicada por causa de sua história com Isabela. Não agora, quando finalmente havia encontrado alguém que podia aceitar tanto suas falhas quanto suas qualidades. Na manhã seguinte, Marina acordou com uma clareza que não havia sentido na noite anterior. Havia tomado sua decisão durante o sono, e agora sabia exatamente o que diria para Rafael. Ela o encontrou no restaurante do hotel, tomando café e lendo relatórios no iPad. Quando a viu se aproximando, ele levantou os olhos com uma expressão cuidadosamente neutra. "Bom dia", ela disse, se sentando à mesa em frente a ele. "Bom dia. Dormiu bem?" "Não muito." Marina pegou a chávena de café que o empregado de mesa trouxe, sem que ela precisasse pedir. Mas tive tempo para pensar. Rafael pousou o iPad, dando-lhe atenção total. "E chegou a alguma conclusão?" "Sim." Marina respirou fundo. "Vou ficar. Mas tenho condições." Algo no rosto de Rafael se relaxou ligeiramente. "Quais condições?" "Primeiro, nada de jogos psicológicos. Se você tem algo a dizer, diz diretamente. Se tem algum problema comigo, me confronta. Não tolero manipulação." "Aceito." "Segundo, isto não pode afetar meu trabalho. Se nossa situação pessoal interferir no meu desempenho profissional, eu saio imediatamente." "Combinado." "E terceiro," Marina hesitou, "você tem que me contar sobre seu passado, sobre o que te fez se tornar o homem que você era antes, porque se vou te ajudar a mudar, preciso entender de onde você está vindo." Rafael ficou em silêncio por um longo momento. "Isso vai incluir algumas coisas que não são bonitas de ouvir. Posso lidar com isso?" "Está bem. Quando voltarmos a Lisboa, contarei tudo." Marina estendeu a mão sobre a mesa. "Então temos um acordo." Rafael apertou sua mão e, desta vez, o toque não foi formal ou profissional. Foi a promessa silenciosa de que, pela primeira vez em suas vidas, ambos estavam dispostos a baixar completamente suas defesas para alguém. "Temos um acordo," ele confirmou. O que nenhum dos dois sabia era que, enquanto selavam esse acordo no café da manhã em Madrid,
Em Lisboa, Isabela Noronha estava colocando em movimento um plano que testaria esse novo relacionamento de maneiras que eles jamais poderiam imaginar. O voo de volta a Portugal foi diferente da ida. Rafael e Marina conversaram sobre projetos futuros, sobre planos para a empresa, sobre as impressões que haviam tido dos empresários espanhóis. Mas por baixo da conversa profissional havia uma corrente de intimidade que não existia antes. Pequenos toques casuais, sorrisos compartilhados, momentos de silêncio confortável. Marina observava Rafael de uma maneira completamente nova. Agora que conhecia suas vulnerabilidades, podia ver os momentos quando suas defesas subiam, quando ele se tornava o executivo frio e controlado que o mundo conhecia. Mas também podia ver quando ele relaxava, quando permitia que sua personalidade real aparecesse. Era fascinante descobrir que Rafael Mendes, o homem que parecia ter tudo, estava tão perdido quanto ela estivera quando saiu do orfanato aos 18 anos. A diferença era que ele havia construído um império para esconder sua confusão, enquanto ela havia simplesmente aprendido a viver com a incerteza. Quando o avião pousou no aeroporto Humberto Delgado, ambos sabiam que estavam retornando a uma Lisboa que seria diferente da que haviam deixado, não apenas porque tinham um acordo entre eles, mas porque finalmente haviam parado de fingir que não havia algo poderoso e perigoso crescendo entre eles. O que eles não sabiam era que os próximos dias testariam esse novo entendimento de maneiras que nenhum dos dois estava preparado para enfrentar. E que Isabela Noronha havia passado os últimos 3 dias reunindo informações que poderiam destruir tudo o que haviam construído em Madrid. Marina retornou ao seu apartamento em Campo de Ourique na sexta-feira à noite, com uma sensação de que sua vida havia mudado irrevogavelmente. Madrid parecia um sonho distante, mas as promessas feitas a Rafael ainda ecoavam em sua mente. Ela havia concordado em ajudá-lo a se tornar um homem melhor, mas também sabia que isso significava se expor de maneiras que nunca havia imaginado. O final de semana passou rapidamente, e na segunda-feira ela voltou ao 20º andar com uma perspectiva completamente diferente. Os colegas notaram a mudança. Havia uma confiança nova em Marina, uma maneira diferente de se portar que sugeria que algo importante havia acontecido durante a viagem. Mas ela manteve discrição absoluta sobre os detalhes, conforme haviam combinado. Rafael também parecia diferente. Ainda era o executivo implacável que sempre fora, mas Marina começou a perceber pequenas mudanças na maneira como interagia com os funcionários. Menos frieza, mais consideração pelas opiniões alheias. Era sutil, mas ela podia ver que ele estava genuinamente tentando se tornar mais humano. Foi durante uma reunião de quarta-feira que tudo começou a desabar. Marina estava apresentando os resultados da viagem para Madrid para o Conselho de Administração, quando Patrícia Carvalho a interrompeu com uma pergunta que fez seu sangue gelar. Marina, você pode nos falar sobre sua relação pessoal com o Sr. Mendes? O silêncio que se seguiu foi ensurdecedor. Marina olhou rapidamente para Rafael, que tinha uma expressão de fúria controlada. Não entendi a pergunta, Marina disse, tentando manter a voz firme. Bem, Patrícia continuou, com um sorriso que não chegava aos olhos. Chegaram até nós algumas informações preocupantes sobre a natureza de sua proximidade com nosso presidente. Informações que sugerem que sua promoção pode não ter sido baseada apenas em mérito profissional. Marina sentiu como se tivesse levado um tapa. Quem disse isso? Isso não importa. Outro membro do conselho interveio. O que importa é que precisamos de esclarecimentos para proteger a integridade da empresa. Rafael se levantou lentamente da cadeira, sua presença dominando a sala. Esta reunião acabou, ele disse, a voz perigosamente baixa. Marina, por favor, aguarde em minha sala. Resto do conselho, quero vocês fora daqui em 5 minutos. Mas Patrícia não estava pronta para desistir. Rafael, você não pode simplesmente... Saiam. A explosão de Rafael foi tão súbita e intensa que todos na sala deram um passo para trás. Agora, Marina nunca havia visto Rafael perder o controle dessa maneira. Era simultaneamente aterrorizante e revelador. Este era o homem real por baixo de toda a contenção.
alguém capaz de fúria genuína quando as coisas que valorizava eram atacadas. 15 minutos depois, ela estava sentada na sala de Rafael enquanto ele caminhava de um lado para outro, tentando controlar a raiva. Como eles souberam? Marina perguntou. Isabela. O nome saiu como uma maldição. Ela está de volta há 2 semanas e já começou a espalhar veneno. Quem é Isabela? Rafael parou de caminhar e a encarou. Minha ex-noiva. A mulher que destruiu minha reputação há 2 anos com uma entrevista para uma revista, onde me descreveu como emocionalmente frio e... Bem, você se lembra das palavras que usou para me descrever naquela conversa na Copa? Marina sentiu como se as peças de um quebra-cabeça complexo estivessem finalmente se encaixando. Ela foi quem disse aquelas coisas sobre você antes. Pior, ela fez questão de humilhar-me publicamente quando nosso relacionamento terminou. E agora está tentando fazer a mesma coisa de novo, só que desta vez usando você como arma. Marina se levantou, começando a andar pela sala também. Mas por quê? O que ela ganha com isso? Controle, poder. Isabela sempre foi obcecada pela ideia de me possuir completamente. Quando percebeu que não conseguiria, decidiu me destruir. E o que vamos fazer? Rafael parou de caminhar e olhou para ela com uma expressão que misturava admiração e preocupação. Nós? Você acha que vou fugir na primeira dificuldade? Marina cruzou os braços. Fizemos um acordo, Rafael, e eu não quebro meus acordos. Antes que ele pudesse responder, sua secretária apareceu na porta. Sr. Mendes, a senhorita Noronha está aqui. Diz que tem uma reunião marcada. Rafael e Marina trocaram olhares. Deixe ela entrar, Rafael disse finalmente. Isabela Noronha entrou na sala como se fosse dona do lugar. Era uma mulher impressionante. Alta, cabelos loiros perfeitamente arrumados, vestindo um fato que custava mais que o salário anual de Marina. Tudo nela exudava poder, riqueza e uma confiança que beirava a arrogância. Rafael, ela disse, se aproximando dele com um sorriso predatório. Você está com uma cara péssima. Isabela, o que você quer? Ah, não vai me apresentar a sua assistente. Isabela se virou para Marina com um sorriso que era pura malícia. Você deve ser Marina Oliveira. Ouvi muito sobre você. Marina se manteve firme, embora pudesse sentir a hostilidade irradiando de Isabela como o calor de um forno. Senhora Noronha, ela disse simplesmente, por favor, me chame de Isabela. Afinal, somos quase família agora, não é? Isabela se sentou em uma das cadeiras sem ser convidada. Considerando que você está dormindo com meu ex-noivo, Isabela. A voz de Rafael carregava um aviso claro. O quê? Estou sendo indiscreta? Isabela riu. Desculpe, querida, mas acho que você tem o direito de saber no que está se metendo. Marina se sentou também, decidindo enfrentar a situação de frente. E no que estou me metendo? Em um relacionamento com um homem que usa sexo como arma de controle, que confunde posse com amor, que vai te manter por perto enquanto você for útil e te descartar no momento em que começar a incomodá-lo. Isso é suficiente, Rafael disse, se movendo em direção à porta. Marina, vamos embora. Mas Marina não se mexeu. Não, Rafael, deixe ela falar. Ela olhou diretamente para Isabela. Continue. Isabela pareceu surpresa com a reação, mas rapidamente se recompôs. Você acha que é especial, não acha? Que conseguiu tocar algo nele que outras mulheres não conseguiram? Bem, eu pensei a mesma coisa uma vez. E o que aconteceu? Aconteceu que descobri quem Rafael Mendes realmente é. Um homem que coleciona pessoas como troféus, que usa sua riqueza e poder para manter controle absoluto sobre todos ao seu redor, que é incapaz de amor genuíno porque amor requer vulnerabilidade e Rafael nunca se permite ser vulnerável. Marina escutou tudo em silêncio, observando também as reações de Rafael. Ele estava furioso, mas havia algo mais, uma dor profunda que ele estava tentando esconder. E por que está me contando isso? Marina perguntou finalmente. Porque eu gosto de você, Isabela disse. E pela primeira vez sua voz soou sincera. Você é inteligente, trabalhadora,
Tem dignidade. Não merece ser destruída por ele da mesma maneira que eu fui. 3 dias se passaram em silêncio tenso. Marina havia se afastado do trabalho, alegando problema de saúde, enquanto processava tudo que Isabela havia revelado. Rafael tentou contatá-la diversas vezes, mas ela não atendia aos telefonemas, nem respondia às mensagens. Foi quando Carla, sua antiga colega, ligou com uma informação que mudaria tudo. "Mari, você precisa saber de uma coisa", Carla disse, a voz tensa. "Lembra daquele jornalista que cobria escândalos corporativos? O Diego?" "Lembro. Ele esteve aqui na empresa hoje, fazendo perguntas sobre você e sobre o Rafael Mendes. Disse que recebeu uma denúncia anônima sobre irregularidades na sua promoção." Marina sentiu o estômago apertar. "Sabe que tipo de irregularidades?" "Não sei ao certo, mas ele estava perguntando sobre desvio de fundos, favorecimento, coisas assim. Mari, tem algo muito errado acontecendo." Após desligar o telefone, Marina tomou uma decisão. Precisava descobrir a verdade por conta própria, não através das versões filtradas de Rafael ou Isabela. E conhecia exatamente a pessoa que poderia ajudá-la. Diego Santos era um jornalista investigativo respeitado, conhecido por expor corrupção em grandes corporações. Marina o havia conhecido anos atrás em uma palestra sobre ética empresarial na universidade. Quando ligou para ele, Diego imediatamente aceitou encontrá-la. "Marina", ele disse quando se sentaram em um café discreto no centro da cidade. "Você chegou no momento certo. Estou investigando algo que pode interessá-la muito." "O que exatamente?" Diego abriu seu notebook e mostrou uma folha de cálculo complexa. "Recebi uma denúncia anônima sobre movimentações financeiras suspeitas na Inovatec. Alguém está desviando fundos há meses, mas de uma maneira muito sofisticada." Marina estudou os números. "Quanto estamos falando?" "Cerca de 5 milhões de euros até agora. E o interessante é que os desvios começaram exatamente quando você foi promovida. Você acha que eu..." "Não, Marina. Acho que alguém quer que pareça que foi você." Diego apontou para uma série de transações. "Veja, todos esses movimentos foram feitos usando seus códigos de acesso, mas sempre em horários quando você comprovadamente estava em outro lugar." Marina sentiu como se estivesse vendo um quebra-cabeça se formar diante de seus olhos. "Alguém está me incriminando." "Exato, e eu tenho uma suspeita muito forte de quem seja." Diego abriu outro arquivo. "Isabela Noronha. Ela tem acesso aos sistemas da empresa através de uma consultoria que prestava serviços para a Inovatec. E ela tem motivos muito pessoais para querer prejudicar tanto você quanto Rafael Mendes." Marina processou essas informações. "Ela está tentando destruir a empresa?" "Não a empresa inteira, apenas Rafael. E você é a arma perfeita. Uma funcionária órfã que seria facilmente descartável quando o escândalo explodisse. Quando o escândalo explodir, vai destruir a reputação de Rafael e provavelmente mandá-lo para a prisão." "E como prova tudo isso?" Diego sorriu. "Eu não posso provar, mas você pode." Isabela cometeu um erro. Ela precisava aceder fisicamente aos servidores da empresa para implementar o esquema, e toda entrada na sala de servidores é gravada. Marina entendeu imediatamente. "Aí você quer que eu consiga as gravações?" "Se conseguir provas de que Isabela esteve na sala de servidores nos dias das transações suspeitas, terei evidência suficiente para expor todo o esquema." Marina passou a noite planejando como conseguir acesso às gravações de segurança. Sabia que não podia simplesmente pedir. Rafael estava sendo investigado, e qualquer movimento suspeito poderia piorar a situação dele. Mas ela também não podia deixar que Isabela destruísse a vida de um homem inocente, mesmo que esse homem a tivesse machucado. Na manhã seguinte, Marina voltou ao escritório pela primeira vez em 3 dias. Os colegas a observaram com curiosidade, mas ela manteve um perfil baixo, cumprimentando apenas as pessoas necessárias e se dirigindo diretamente para sua sala. Foi Patrícia quem veio falar com ela. "Marina, preciso te informar que você está sendo afastada temporariamente enquanto investigamos algumas irregularidades." "Que tipo de irregularidades?"
movimentações financeiras suspeitas associadas aos seus códigos de acesso. É apenas procedimento padrão, mas até esclarecermos a situação. Você não pode ter acesso aos sistemas da empresa. Marina assentiu, fingindo resignação. Entendo. Posso pelo menos pegar meus pertences pessoais? Claro, mas terá que ser acompanhada por segurança. Enquanto recolhia suas coisas, sob o olhar atento de um guarda, Marina discretamente deslizou uma penha USB que encontrou em uma gaveta para dentro da manga do casaco. Não sabia se continha algo útil, mas era a única oportunidade que teria de levar qualquer evidência. Em casa, Marina inseriu a penha USB no computador e descobriu que continha backups de e-mails e documentos que Rafael havia pedido para ela organizar semanas atrás. Mas havia algo mais. Arquivos que ela não se lembrava de ter copiado, incluindo registros de acesso aos sistemas de segurança da empresa. Marina passou horas analisando os dados até encontrar o que procurava. Nas gravações da sala de servidores, havia registros de Isabela entrando no prédio fora do horário comercial em 3 ocasiões diferentes, todas correspondendo exatamente às datas das transações suspeitas. Mas havia mais. Em um dos vídeos, Marina podia ver claramente Isabela conectando um dispositivo a um dos servidores. Era a evidência que Diego precisava. Marina ligou imediatamente para o jornalista. Consegui as provas. Excelente. Você pode me encontrar amanhã. Quero ver tudo antes de publicar. Posso, mas Diego, tem uma coisa que preciso fazer primeiro. Marina sabia que precisava confrontar Rafael antes que a história fosse a público. Ele merecia saber a verdade vinda dela, não dos jornais. E ela precisava de respostas para suas próprias perguntas. Na manhã seguinte, Marina ligou para Rafael. Precisamos conversar. Marina, graças a Deus. Onde você está? Posso? No meu apartamento, e venha sozinho. Quando Rafael chegou a Campo de Ourique 1 hora depois, Marina pôde ver que os últimos dias haviam cobrado seu preço. Ele parecia cansado, preocupado, mais humano do que ela jamais o havia visto. Marina, eu posso explicar tudo. Sente-se, Rafael. Tenho algumas coisas para te mostrar. Durante a hora seguinte, Marina apresentou todas as evidências que havia coletado. Os registros de acesso, as gravações de vídeo, as transações fraudulentas. Rafael observou tudo em silêncio crescente, sua expressão mudando de confusão para compreensão e finalmente para uma raiva fria que Marina reconheceu. Ela estava planeando isso há meses, ele disse finalmente. Sim, e eu era a isca perfeita. Uma funcionária órfã que seria facilmente descartável quando o escândalo explodisse. Rafael olhou para ela com uma expressão de dor profunda. Marina, eu sinto muito. Por tudo. Por ter te colocado nessa situação, por ter te investigado, por... Rafael. Marina o interrompeu suavemente. Eu entendo por que você fez o que fez. Isabela é realmente perigosa. Mas você deveria ter confiado em mim. Eu sei, e isso me assombra todos os dias desde nossa briga. Marina se levantou e foi até a janela, observando o movimento da rua lá embaixo. O que vamos fazer agora? Vamos entregar essas evidências à polícia e deixar que a justiça siga seu curso. E depois, Rafael se aproximou dela, mas manteve uma distância respeitosa. Depois, se você me permitir, vou passar o resto da vida tentando me redimir pelo que fiz. E se não me permitir, vou respeitar sua decisão e desaparecer da sua vida. Marina se virou para encará-lo. Você aprendeu alguma coisa com tudo isso? Aprendi que amor não é posse, que confiança não pode ser forçada, e que você é a pessoa mais corajosa que já conheci. Por quê? Porque mesmo depois de tudo que passei você por causa dos meus demônios, você ainda está aqui. Ainda está disposta a lutar pela verdade. Marina estudou seu rosto, procurando sinais de mentira ou manipulação. Em vez disso, encontrou apenas honestidade bruta e uma vulnerabilidade que ela sabia que ele raramente mostrava para alguém. Rafael, se formos tentar de novo, as coisas vão ter que ser diferentes. Diferentes como transparência total, nada de investigações secretas, nada de decisões tomadas para meu próprio bem.
Se vamos ser parceiros, somos parceiros de verdade. Aceito qualquer condição que você impuser. E terapia. Para ambos, você precisa aprender a confiar sem controlar. E eu preciso aprender a confiar depois de ter sido traída. Rafael assentiu. Qualquer coisa. Marina se aproximou dele, colocando a mão em seu peito. Então vamos acabar com isso primeiro. Vamos garantir que Isabela pague pelo que fez. E depois vamos ver se conseguimos construir algo real entre nós. Rafael cobriu a mão dela com a sua. Marina? Sim? Obrigado por não ter desistido de mim. A história que Diego publicou 3 dias depois causou o impacto que Marina havia antecipado. Isabela foi presa por fraude, extorsão e invasão de sistemas. As evidências eram irrefutáveis e ela acabou confessando tudo em troca de uma pena reduzida. Patrícia Carvalho, que havia sido cúmplice de Isabela no esquema para destruir a reputação de Marina, foi demitida. O Conselho de Administração da Inovatec emitiu um pedido público de desculpas para Marina e ofereceu uma promoção ainda maior como compensação. Marina aceitou a promoção, mas com suas próprias condições. Queria autonomia total em seus projetos e a garantia de que poderia implementar programas de responsabilidade social na empresa. Rafael concordou com tudo sem hesitação. 6 meses depois, Marina estava em seu novo escritório, maior ainda, no 25º andar, revisando os relatórios do programa de estágios para jovens de orfanatos que havia criado. Era seu projeto mais importante, uma maneira de dar oportunidades para crianças que haviam crescido como ela. Batendo recordes novamente, Rafael perguntou, aparecendo na porta com 2 cafés nas mãos. Marina sorriu. Sempre. E você? Como foi a sessão de terapia hoje? Produtiva. Dr. Scarneiro acha que estou progredindo. Rafael entregou um dos cafés para ela. E a sua? Também boa. Estou aprendendo a confiar no meu próprio julgamento sobre as pessoas. Rafael se sentou na cadeira em frente à mesa dela. Uma dinâmica que havia se tornado natural entre eles. Não era mais chefe e funcionária, mas parceiros iguais construindo algo juntos. Marina? Você se arrepende? De ter ficado? De ter me dado uma segunda chance? Marina colocou a mão sobre a dele. Nunca, mas pergunte de novo quando estivermos casados há 20 anos. Rafael riu. Um som genuíno que ela havia aprendido a amar. É uma promessa? É uma promessa. Do lado de fora da janela, Lisboa continuava sua rotina frenética. Mas ali, no 25º andar, 2 pessoas que haviam encontrado uma segunda chance no amor mais improvável estavam construindo um futuro que nenhuma das 2 havia ousado sonhar. Marina Oliveira havia saído de um orfanato determinada a construir uma vida que fizesse sentido. Agora, aos 27 anos, sabia que havia conseguido muito mais do que isso. Havia encontrado não apenas sucesso profissional, mas também um amor que a desafiava, a respeitava e a fazia querer ser a melhor versão de si mesma. E Rafael Mendes havia aprendido que o verdadeiro poder não vem de controlar os outros, mas de ser vulnerável o suficiente para permitir que alguém especial transforme você em uma pessoa melhor. Às vezes, as melhores histórias de amor começam com as palavras mais honestas. E às vezes, quando 2 pessoas feridas decidem curar juntas, conseguem criar algo mais belo do que qualquer um dos 2 poderia alcançar sozinho. Melhoraram com o tempo e descobriram que algumas coisas realmente valem a pena esperar.